Pessoal, boa tarde. Meu nome é Karine, eu sou aluna do 4º ano aqui da faculdade mesmo, faço aula de faculdade de manhã. É um prazer estar aqui com vocês, preparando para mais um concurso do MP. Só para a gente se interagir aqui no começo, quem que é do 2º ano aqui? A maioria das pessoas, né? 3º tem alguém? E 4º para frente eu acho que não tem mais ninguém, né? Todos aí desde segunda-feira já se preparando para a prova. A prova eu não acho ela muito difícil, mas é preciso ter um preparo, né? Dar uma atenção a mais para o edital dela, para chegar lá na hora e conseguir mandar bem nas questões, não ficar muito confuso. Até porque tem partes que a gente até tem conhecimento, mas lá na hora da prova fica nervoso e acaba errando por ficar, né, algo confuso, por não entender muito bem, ou até por não ler a Constituição, no caso, que hoje será constitucional. Vocês vão perceber, eu vou pedir para quem puder abrir já a Constituição, deixar lá no artigo 127 em diante, fica mais fácil visualizar o que eu estarei explicando aqui, até mesmo porque o que cai na prova do MP de Constitucional é basicamente o artigo 127, 128 e 129. E serão eles que nós vamos trabalhar hoje aqui. Tá ok? Pode passar, por favor. Dando início, então, à parte constitucional do Ministério Público. No que tange ao Ministério Público, na Constituição Federal, como eu disse para vocês, a partir lá do artigo 127 e seguintes. Se vocês derem uma olhada aí na Constituição, vocês vão observar que ele está dentro do capítulo que diz sobre as funções essenciais da Justiça, certo? E quais são as funções essenciais da Justiça elencadas pela nossa Constituição Federal de 88 aqui no Brasil? A primeira delas é o Ministério Público, que é o que nós vamos trabalhar hoje, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública. Então vejam, a importância que tem o Ministério Público no Brasil e para todo o nosso regime, para o nosso ordenamento jurídico funcionar, já vejam, é uma instituição, dentro das funções essenciais da Justiça, certo? Então lá no 127 já vem dizendo qual que é a incumbência, no caso, o que incumbe ao Ministério Público. Vamos lá. O Ministério Público ele é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Aqui, meus amigos, o Ministério Público, ele é o principal interessado, a não ser o maior interessado, em defender o nosso ordenamento jurídico. Até mesmo, acho que a maioria aqui já teve TGP, e lá em TGP nós vemos que a função do Ministério Público, ele pode ser tanto como parte no processo, né, até mesmo quando ele promove lá a ação penal, por exemplo, ação penal pública incondicionada, ou até mesmo ele pode acompanhar o processo como um fiscal da lei, a gente chama de custos legis. Vocês já ouviram falar? Então, é exatamente nesse custos legis e o Ministério Público como legitimidade de parte do processo que a gente observa a importância do Ministério Público na defesa do nosso ordenamento jurídico como um todo, desde lá da área civil até a área penal. Eu dei um exemplo aqui da ação penal pública incondicionada. A gente observa quando tem, por exemplo, um homicídio na sociedade. O homicídio, o ato de matar alguém, ele não fere não só a vida daquela pessoa, daquela vítima, mas ela fere toda uma sociedade. A pacificação social, a partir daquele homicídio, ela é atingida, correto? Então, a partir desse momento que a paz social ela é atingida, não é necessário que, sei lá, a mãe da vítima, por exemplo, tenha que vir ao Estado pedir que aquela pessoa que cometeu aquele crime venha a ser responsabilizado, por exemplo. Não é necessário isso. O Ministério Público, ou seja, o Estado, que terá a iniciativa de
processar aquele indivíduo, de investigar aquele crime para que tenha a responsabilização devida, né, e que aquele crime seja realmente, digamos, punido, no caso. Que aquele indivíduo que cometeu aquele crime penal, aquele crime tipificado no Código Penal, seja punido, certo? Segundo caso, ainda sobre a defesa do ordenamento jurídico. Quando o Ministério Público, por exemplo, em uma ação de adoção, o principal interessado nessa ação, por exemplo, o interesse nesse caso, ele é mais particular, certo? O interesse dos indivíduos que querem adotar uma criança, por exemplo. Mas vejam, a adoção, ela envolve, na maioria dos casos, um menor de idade. E para que aquele processo de adoção, ele seja correto, seja em base estritamente no que está dizendo a Constituição Federal, em base estritamente no que diz a lei sobre aquele processo, o Ministério Público estará lá, fazendo o quê? Fiscalizando aquele processo, de modo que observe que a lei seja totalmente aplicada no caso concreto, certo? E ele estará atuando como custos legis, por exemplo. Depois a defesa da ordem jurídica do regime democrático. Defesa do regime democrático. O Ministério Público defende também as nossas instituições públicas. Os nossos 3 poderes, por exemplo, poder legislativo, executivo, judiciário. O Ministério Público também defende essa ordem democrática. Defende até o nosso Estado federativo, de que nós temos uma união indissolúvel dos Estados, por exemplo. Tudo isso faz parte da nossa democracia. E quem defende a nossa democracia também é o Ministério Público, ok? Aqui dos interesses sociais, individuais e indisponíveis. Atenção! Os interesses sociais, o que quer dizer esses interesses sociais? Quer dizer interesses que vão além do meu interesse próprio, do meu interesse particular. São interesses inerentes a uma coletividade de pessoas. Por exemplo, eu tenho direito à vida, mas eu, você, o Tiago, todos nós temos direito à saúde, à educação de qualidade, ao emprego e etc. Entendem? São interesses que fogem do meu particular, fogem da minha individualidade e atingem toda uma coletividade, ok? E os interesses individuais indisponíveis. O que são direitos indisponíveis? São direitos que nós não podemos abrir mão, certo? O direito da minha vida, de ter a minha vida tutelada, protegida pelo Estado, é um direito indisponível, eu não posso abrir mão dela, certo? Tá ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Certo? Então, quando alguém perguntar para vocês, o caso caia lá na prova dos senhores, o que cabe ao Ministério Público? Qual que é a incumbência, no caso, que a Constituição traz a eles? Tomem muito cuidado, porque o examinador pode confundir vocês perguntando se isso aqui são princípios institucionais, por exemplo. E nós vamos ver a seguir que os princípios institucionais são outros, certo? Isso aqui está lá no artigo 127 da Constituição Federal. No que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, certo? Pessoal, a aula de hoje ela será totalmente teórica, tá? Nós vamos ficar só na teoria e na segunda-feira, do dia 21, será só resolução de questões. Mas eu tenho uma metodologia que eu acho que é o jeito assim, mais eficaz da gente associar a teoria e decorar, memorizar e entender aquilo, logo em seguida da teoria, assim, de algum tema, aplicá-lo em alguma resolução de alguma questão. Só para os senhores terem uma visualização de como é a prova, de como são as questões, já antes da segunda-feira, eu trouxe uma questão para a gente resolver aqui, certo? Sobre o que eu acabei de falar. Vamos lá. Como guardião da Constituição Federal e da defesa do regime democrático do direito, compete ao Ministério Público. Aqui, meus amigos, a gente vai perceber que eu acabei não dizendo a vocês, mas quando ele defende o ordenamento jurídico, ele defende a ordem jurídica, no caso, ele defende também os nossos direitos e garantias fundamentais. Vocês lembram lá em Constitucional 2, eu acho?
dos direitos e garantias fundamentais, quando a gente deu uma olhada lá do direito à vida, direito à liberdade, direito à privacidade e tal. Todos esses direitos incumbe também ao Ministério Público protegê-los, certo? E é exatamente o que vamos ver aqui. Compete ao Ministério Público, portanto, garantir a todos o acesso a cargos, empregos e funções públicas, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Vocês acham que sim? Afinal, a gente tem a certeza, né? Vamos lá. B. Garantir a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Tem alguma dúvida? Você acha que não? Vamos tirar a dúvida daqui a pouco. Zelar pela dignidade da pessoa humana e pela integridade física e moral da pessoa presa. Ou D. Todas as alternativas estão corretas. Meus amigos, se vocês observarem, todas essas questões aqui, A, B e a C, tudo que eu falei, faz parte lá dos objetivos, dos princípios, das direitos e garantias fundamentais elencados na Constituição Federal, certo? Portanto, a alternativa correta aqui são todas as alternativas que estão corretas. Incumbe ao Ministério Público proteger todas essas questões aqui que eu li com os senhores, certo? Alguma dúvida? Vamos lá. E agora nós falaremos sobre os princípios institucionais do Ministério Público. Como eu já dei uma atenção aos senhores, não confundam a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis com os princípios institucionais, certo? Os princípios institucionais, ele está elencado lá no parágrafo 1º do artigo 127. E ele diz, são princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Só mais um parênteses aqui, uma observação rápida, que eu vou explicar mais à frente. Está disposto na Constituição Federal esses 3 princípios, mas a doutrina, a jurisprudência e a discussão hoje no nosso ordenamento jurídico diz que há ainda um 4º princípio constitucional ao Ministério Público, certo? Que nós vamos ver logo em seguida. Então, a princípio, quais são os princípios institucionais elencados e dispostos explicitamente na Constituição Federal? São esses 3, certo? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Agora, qual é o princípio implícito na Constituição Federal? É o do promotor natural, certo? Que é, no caso, o 4º princípio. E nós vamos falar sobre isso logo em seguida. Mas vamos começar por esses 3, então. Vejam, esses 3 princípios aqui, ele é como se fosse a base para a finalidade do Ministério Público. É daqui, desses princípios, que o Ministério Público tira todo o exercer do seu cargo, o exercer da sua defesa lá, que a gente viu no artigo 127, a base ele tira exatamente desses 3 princípios, certo? O primeiro deles, unidade. Quer dizer que a instituição Ministério Público, ele é una, é uma única instituição. Mas, Karine, por que na minha comarca tem Ministério Público Criminal, na comarca lá de Guaratinguetá tem Ministério Público Civil e tal? Meus amigos, esse princípio diz, o Ministério Público ele é uma única instituição. Essas repartições que tem são meras atribuições de competências materiais, até mesmo para que o exercer da função do Ministério Público seja mais eficaz, que tenha uma estrutura mais... uma estrutura realmente mais eficaz para a sociedade, para que todas aquelas defesas elas sejam atingidas, ok? Porque pensa só, um promotor de justiça, no caso do Estado, ter uma demanda de todas as matérias. Pensa a confusão que vai ser naquele Ministério Público para o promotor tomar conta de todas as matérias, civil, trabalhista, penal e etc. Pensa só, será uma confusão tremenda, né? Então, para isto é que existem as repartições
de matérias que são atribuições de competências, certo? A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso. O segundo princípio é a indivisibilidade. Ou seja, como eu disse aos senhores que o Ministério Público ele é uno, ele é uma única instituição, o princípio da indivisibilidade vem dizer, ok, tem as repartições, certo? Tem o Ministério Público da União, tem o Ministério Público dos Estados, tem o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, mas um promotor de justiça ou um procurador um procurador-geral da União, por exemplo, ele está representando o Ministério Público e pronto. O membro do Ministério Público que está exercendo a sua função do seu cargo lá no Ministério Público, ele não é a pessoa promotor de justiça quando ele age em um processo. Não é a pessoa, o membro que age no processo, ok? E sim o Ministério Público. Certo? Deu para entender? E o da independência funcional. Quer dizer que o Ministério Público ele não está subordinado e ele não se vincula a nenhum outro órgão. Ele tem a sua independência funcional. Ou seja, ele não está vinculado ao Poder Judiciário, por exemplo, lá do que o juiz pensa, a convicção do juiz naquele processo. O agir do promotor está totalmente desvinculado com a convicção, por exemplo, do juiz. Ou então, de um delegado, por exemplo, a nenhum outro órgão. Pensem somente isso. O Ministério Público não está vinculado a nenhum outro órgão. Ele tem a sua independência funcional, certo? E é exatamente daí... Pode passar. É exatamente... perdão. Vamos resolver primeiro essa questão aqui para a gente fixar a matéria. Vamos lá então, meus amigos. São princípios institucionais do Ministério Público. A indivisibilidade, a independência funcional e a oralidade. Alguém acha que é essa? Por favor, né? Obrigada. B. A unidade, a indivisibilidade e a oralidade. Nada a ver também com o que eu acabei de falar. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Quem acha que é essa? Arrasaram. Todo mundo aqui vai passar nos primeiros colocados do concurso do Ministério Público. A Unisal estará entre os primeiros novamente, com toda certeza. Vamos lá. Bom, e como eu estava dizendo anteriormente, decorrente do princípio da independência funcional, de que o Ministério Público ele não está vinculado a nenhum outro órgão, pensando também sobre esse princípio, ele pode ser desmembrado no princípio do promotor natural. Ou seja, já ouviram falar do princípio do juiz natural? Certo? Que para que aquele juiz tenha a sua competência naquele processo, ele é seguido regras pré-estabelecidas na Constituição Federal. E isso faz com que a imparcialidade dele seja mais garantida. Meus amigos, é exatamente isso aqui. O promotor natural quer dizer que para que aquele promotor atue naquele processo, são estabelecidas regras antes que ele seja designado aquele processo. Para que ninguém tenha aquele risco de que o promotor que esteja atuando no seu caso seja parcial, certo? Nós temos que ter a segurança do promotor imparcial no processo. Nós precisamos ter essa segurança. E é exatamente em base neste princípio que nós temos essa segurança. Que a coletividade, que todos os indivíduos aqui têm a segurança de que o promotor que vai agir naquele caso, ele vai ser imparcial. Porque ele será designado, ele será escolhido com critérios pré-estabelecidos da lei, tá? Quer dizer, então, que o presidente da República tem um processo contra alguém da família dele, ele escolhe um promotor que seja mais amigão dele lá para dar tudo certo no processo. Isso pode, meus amigos? Logicamente que não. E esse princípio está aí para assegurar que isso não aconteça, para assegurar que o promotor que vai atuar naquele caso seja designado por critérios pré-estabelecidos. Certo? Entenderam? Acabei de falar para vocês que o Ministério Público ele tem o princípio institucional da indivisibilidade, da unidade e da independência funcional.
certo? A partir desses dois princípios, da indivisibilidade e da unidade, é daí que saem as repartições do Ministério Público. Por quê? Como eu já expliquei para os senhores, pensa só na confusão que seria um promotor pegar todas as causas de todas as matérias. Seria uma carga de processo muito grande e a especialização daquele promotor naquela matéria seria muito pouca, por exemplo. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente diz que o Ministério Público ele é repartido, ele é subdividido em repartições, não pensem que essa repartição estará inviolando, né, esse princípio da indivisibilidade da unidade. Pelo contrário, para garantir todas as defesas da ordem democrática, do regime democrático, etc., que nós vimos lá no começo, essas repartições materiais, elas servem exatamente para isso, para garantir que a atuação do promotor seja mais eficaz. E também para que não ocorra uma confusão e para que seja muito mais estruturado o nosso Ministério Público. Ok? Aqui nós adentramos, então, na organização do Ministério Público. Lá no artigo 128 da Constituição Federal, a Constituição Federal divide o Ministério Público em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. E aí vocês me perguntam, Karine, mas por quê? Qual que é a diferença de Ministério Público da União para Ministério Público dos Estados? Meus amigos, nada mais, nada menos do que quem mantém financeiramente e quem organiza, no caso, financeiramente, o Ministério Público da União é a União. E quem mantém financeiramente o Ministério Público dos Estados são os próprios Estados, certo? E aí, o Ministério Público da União, ele subdivide-se em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Aqui, meus amigos, vocês vão perguntar, que matéria específica essa daqui é? Porque, vejam, o Ministério Público Federal compete a ele a especialização nos órgãos respectivos federais. O Ministério Público do Trabalho compete ao Ministério Público do Trabalho as causas dos órgãos respectivos do trabalho. E assim por diante, o militar. E esse Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? Só vou tomar uma aguinha rapidinho. Meus amigos, aqui vocês me permitam fazer uma pausa rapidinho do Ministério Público para fazer uma breve revisão sobre o nosso Estado Federal. Nós somos uma federação, certo? Todo mundo se recorda disso? Quer dizer que nós possuímos a União, que é o ente soberano, é o Estado soberano, no caso, do Brasil, e os estados que nós temos são os Estados membros subordinados a esse Estado soberano com certas autonomias. Recordam lá do Luiz Flávio explicando isso pra gente? Então, exatamente isso que significa o nosso Estado como federação, certo? Nós temos um Estado soberano, mas que possui Estados membros, que esses Estados membros possuem certas autonomias, certo? E, não sei se vocês recordam, mas nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, certo? Esse Distrito Federal, aqui no Ministério Público, será como se fosse os Ministérios Públicos dos estados, o Distrito Federal, certo? É como se fosse, tá? Um exemplo, é como se fosse. A exemplo do Ministério Público dos estados está o Ministério Público do Distrito Federal. Ficará assim, tá ok? Então não confundam o porquê que aqueles têm matéria e porquê que isso aqui é do Distrito Federal, etc. É como se fosse um Ministério Público dos estados, certo? E aí tem toda essa questão desses estados membros que fazem parte do Estado soberano. Certinho? Vamos lá. O Ministério Público Federal, então, portanto, quem que é o seu chefe, no caso? É o Procurador da República, certo? E a título de memorização, nós abreviamos como o MPF, ok? O MP do Trabalho.
Quem é o seu chefe, no caso? É o Procurador do Trabalho. E nós abreviamos como MPT. O Ministério Público Militar, nós abreviamos como MPM e o chefe é o Procurador Militar. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nós chamamos de MPDF e o seu chefe é o Promotor de Justiça. Pode passar. Bom, disse a vocês que então o Ministério Público ele se divide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, certo? Aqui no Ministério Público dos Estados serão os Ministérios Públicos dos Estados membros da nossa federação, certinho? Pode passar. Vamos lá, eu disse a vocês a nomenclatura dos chefes em primeira instância do Ministério Público do Trabalho, Militar, etc. Em segunda instância, sobe um degrauzinho a mais, nós teremos do Ministério Público Federal, ele será Procurador Regional da República. Acrescenta aí, então, essa palavra regional, ok? Quer dizer que é o Ministério Público Federal da segunda instância, certo? Lá junto com os tribunais, ok? E do Trabalho, é o Procurador Regional do Trabalho. Ministério Público Militar é o Procurador Regional Militar. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é Procurador de Justiça. Como eu disse a vocês, para que não confundam aqui na nomenclatura, sei lá, confundir, por exemplo, Procurador Regional do Distrito Federal, por exemplo. Não é essa palavra, ok? Como eu disse a vocês, que é como se fosse o Ministério Público dos Estados, lembrem-se, o Ministério Público dos Estados sempre será Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça. Portanto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também será Procurador de Justiça. Certinho? Pode passar. Aqui é título para a gente visualizar a organização do Ministério Público, portanto. O Ministério Público, lá na Constituição Federal, no artigo 128, é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, ele ainda subdivide-se em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Certinho? Esses slides, eu fiz até um documento no Word para vocês. Quem já teve aula comigo de monitoria, você eu lembro, né? Sabe que eu sou acostumada a enviar o material certinho. Tudo que está aqui no slide está lá no material que eu vou enviar para vocês. Está até mais completo, então não se preocupem em tirar foto ou anotar tudo que estiver aqui, porque tudo vai estar lá no material simplificado e bonitinho para vocês, tá ok? Pode passar. Vamos lá então, meus amigos, a chefia e direção do Ministério Público. Como eu disse a vocês, a título de... para relembrarmos, o Ministério Público, então, ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos... Obrigado. Quem que é o chefe? Quem é a chefia do Ministério Público da União? É o Procurador-Geral da República, certo? Quem é a chefia, o chefe lá do Ministério Público dos Estados? É o Procurador-Geral da Justiça. E aí, como é um cargo alto, um cargo com muita importância, com muita responsabilidade, não é tão simples, não é tão fácil chegar até ele. E é preciso seguir alguns requisitos, que a nossa própria Constituição Federal elenca lá nos seus dispositivos. Como que faz para ser Procurador-Geral da República? Como que faz para ser Procurador-Geral da Justiça? Vamos ver agora sobre isso? Meus amigos, para ser Procurador-Geral da República, certo? Então, para ser a chefia do Ministério Público da União, quais são os requisitos? Aqui, e até na organização, é um pouco mais decoreba, né? Precisa mais memorizar realmente esses itens. Não é tão teórico quanto os princípios, quanto a incumbência, como a gente falou no começo. Então aqui, até mais para frente, eu vou, para a gente memorizar melhor, eu trouxe um quadro, né, para a gente comparar o Ministério Público da União, os requisitos para ser Procurador-Geral da República e os requisitos para ser Procurador-Geral da Justiça, certo? Então aqui realmente é um pouquinho mais de memorização. Mas dá para a gente pegar alguns macetes e entender melhor. Vamos lá.
Ministério Público da União, ele subdivide-se em Ministério Público do Trabalho, Militar, Federal e Distrito Federal e Territórios, certo? Então, o primeiro requisito para ser Procurador-Geral da União, ser procurador de carreira de qualquer desses ramos, seja do Ministério Público do Trabalho, seja do Ministério Público Militar, certo? Qualquer desses ramos, se for procurador de carreira de qualquer desses ramos, já cumpre o primeiro requisito para ser Procurador-Geral da União, certo? Segundo requisito, observe que aqui nós temos requisitos de idade mínima. Para que seja o Procurador-Geral da União, a pessoa precisa ter, no mínimo, 35 anos de idade, certo? Como é que funciona a nomeação? Como é que essa pessoa que cumpre esses dois requisitos, que é procurador de carreira desses ramos do Ministério Público da União, que tem mais que 35 anos, como é que faz, então, a partir daí, cumprindo esses requisitos? Meus amigos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já ouviram falar da eleição interna que tem lá no Ministério Público, que elege uma lista tríplice? Não? Bom, para que o nome do membro do Ministério Público da União chegue ao Presidente da República, internamente no Ministério Público é feito uma eleição, certo? O Procurador de Justiça lá, de qualquer dos ramos do Ministério Público da União, que queira ser Procurador-Geral da União, ele pode se inscrever nessa eleição e haverá uma votação interna. A partir dessa votação interna, saem 3 nomes, os 3 nomes mais votados, portanto a lista tríplice, ok? Esta lista tríplice é enviada ao Presidente da República. E dentre dessas 3 pessoas mais votadas, o Presidente da República irá escolher um dos 3, certo? E a partir dessa sua, no caso, escolha do Presidente da República, ele envia esse nome para o Senado Federal, para que o Senado Federal faça o que chamamos de sabatina. Lá ele vai, no caso, o quase Procurador-Geral da União estará de frente dos nossos senadores e será feito como se fosse uma arguição a ele, para meio que saber qual que é o seu potencial de conhecimento jurídico, ok? A partir dessa sabatina, os senadores eles irão fazer a votação na casa, no Senado Federal, e será aprovado esse nome dessa pessoa que se candidatou e cumpriu esses requisitos, que foi nomeado pelo Presidente da República. Será feita essa votação para que o Senado Federal aprove por maioria dos votos, certo? Observem aqui que a nomeação para ser Procurador-Geral da União precisa ter, depois da lista tríplice, a nomeação do Presidente da República e uma aprovação do Senado Federal, certo? Eu faço essa ênfase porque nós vamos ver que lá no Ministério Público dos Estados, para ser Procurador-Geral da Justiça, não é muito bem assim, é um pouquinho diferente, certo? Então lembrem-se, Ministério Público da União, para ser Procurador-Geral da República, primeiro passará pela nomeação do Presidente da República e ele só será ainda o Procurador-Geral da União após a aprovação da maioria absoluta dos votos lá no Senado Federal, certo? Meus amigos, Procurador-Geral da União, ele pode ser afastado do cargo? Ele pode perder esse cargo? Com certeza, né? Senão vai ter uma ditadura de Procurador-Geral da União, pensa só. Meus amigos, para que tenha a destituição do Procurador-Geral da União, segue o mesmo procedimento da sua nomeação, certo? O Presidente da República, no caso, se observar que o Procurador-Geral da União cometeu alguma infração, que seja, ele irá enviar essa solicitação, no caso, essa destituição para o Senado Federal, que também fará a votação e irá destituir este procurador. Alguma dúvida até aqui, gente? Certinho? Vamos lá. Por quanto tempo o Procurador-Geral da União ficará no cargo?
Meus amigos, 2 anos o mandato dele. Mas, lá na Constituição, logo em seguida nós vamos ler o artigo, diz que é permitida a recondução. Ou seja, uma vez procurador da União da Justiça, uma vez procurador-geral da República, passados os 2 anos, ele pode continuar sendo, de novo, sem limites de recondução, certo? Então vamos lá, para vocês verem que todos esses requisitos aqui estão elencados da Constituição Federal. Eu fiz questão de trazer o artigo, até mesmo para provocá-los a ler esses artigos que eu estou dizendo hoje aqui, a título de memorização, porque todos esses requisitos, tudo que eu falei aqui está na Constituição Federal, certo? Então lá no artigo 128, parágrafo 1º, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. Primeiro item, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, Militar, etc. Certo? Maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Vejam que aqui a Constituição Federal não limita a recondução em números, ou por exemplo, ela não limita a recondução em, por exemplo, 1 vez só ou 2 vezes só. Ela diz que é permitida a recondução, portanto, é ilimitada essa recondução, certo? Parágrafo 2º, a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Portanto, será de iniciativa do Presidente da República a destituição e ainda passará por autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Certinho? Agora, meus amigos, o Ministério... Pode falar. O Senado não pode fazer tipo de ofício, sim? De ofício? Então, essa provocação ela pode ser por qualquer pessoa, não é obrigatoriamente só do Presidente da República. Se viu, eu não me recordo agora ao certo se é a destituição, que pode ser por qualquer pessoa, a dos estados, do Distrito Federal, ou os dois. Eu sei que a do Distrito Federal, qualquer pessoa pode ter essa provocação, não obrigatoriamente o Presidente da República. Mas como está na Constituição que o Presidente da República fará essa provocação, vamos seguir a Constituição Federal à risca, certo? Vamos lá. Para que seja Procurador-Geral da Justiça. Então, procurador é a chefia do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. Quais são os requisitos para chegar lá? Observem já a diferença aqui desde o começo, desde o primeiro requisito. Lembrem-se, quando eu falei lá que pode ser qualquer procurador de carreira, eu falei que podia ser qualquer procurador de carreira de qualquer dos ramos do Ministério Público da União, certo? Aqui tem que ser procurador de carreira do Estado do MP, certo? Não é qualquer um, tá bom? Então vamos lá. Primeiro requisito, integrar a carreira MP estadual. Segundo, não há idade mínima para o cargo. Nós vimos que lá tem 35 anos de idade mínima e aqui, para ser Procurador-Geral da Justiça, não há idade mínima, certo? E aí, como é que funciona a nomeação também? Mesma coisa, eleição interna, forma-se a lista tríplice, esta lista tríplice é levada ao chefe do Poder Executivo, no caso do Estado, o governador, ok? E aqui está a diferença importante, meus amigos. Aqui, o chefe do Poder Executivo, ele fará tanto a escolha do nome entre as 3 maiores votados da lista tríplice, quanto a sua aprovação. Portanto, a história que tinha lá, que tinha a nomeação do Presidente da República e a aprovação do Senado Federal, por maioria absoluta, aqui não é bem assim. O chefe do Poder Executivo, ele irá nomear e aprovar o nome para Procurador-Geral da Justiça. Certinho? E aí, a sua destituição, que será um pouquinho diferente, que será por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, no caso das assembleias. Tá? Meus amigos, e o mandato? Por quanto tempo esse Procurador de Justiça ficará com o cargo?
Aqui também é um pouquinho diferente. Ele terá 2 anos de mandato com somente uma recondução, certo? Não é recondução ilimitada como o Procurador-Geral da República, certinho? Então vejam, lá no artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal, os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios formarão a lista tríplice, como eu expliquei aos senhores, dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandatos de 2 anos, permitida uma recondução. Vejam que aqui ele não fala nem de aprovação da Assembleia, no caso que seja, do Poder Legislativo no âmbito estadual, certo? Parágrafo 4º. Os procuradores gerais dos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Certinho? Então, para a gente fixar toda essa organização que nós passamos agora há pouco, trouxe esse quadro aos senhores. Vamos lá. O Ministério Público da União, ele é composto pelo órgão federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, que não está elencado aqui. E no âmbito estadual tem o Ministério Público dos Estados, certinho? Em primeiro grau, quem que é o chefe desses respectivos Ministérios Públicos? No Ministério Público Federal, em primeiro grau, é o Procurador da República. Em segundo grau, Procurador Regional da República. E a sua chefia é o Procurador-Geral da República. Certinho? Ministério Público do Trabalho, em primeiro grau, Procurador do Trabalho. Em segunda instância, Procurador Regional do Trabalho. E quem é a sua chefia? Procurador-Geral do Trabalho. Certo? Ministério Público Militar. Ministério Público Militar é o promotor de justiça militar. Em segunda instância, Procurador de Justiça Militar. E quem é a sua chefia? Procurador-Geral da Justiça Militar. E agora, os Ministérios Públicos Estaduais, que é o Ministério Público dos Estados. Em primeiro grau, é um promotor de justiça. Em segundo, Procurador de Justiça. E a sua chefia é o Procurador-Geral da Justiça. Eu só esqueci de dar uma ênfase aos senhores, que para ser Procurador-Geral da Justiça, só podem ser anteriormente o Procurador da Justiça. Os promotores, no caso, primeira instância, não podem concorrer a este cargo. Certinho? Então, observe, meus amigos. Em âmbito da União, sempre será procurador. Em âmbito dos estados, será promotor. Os senhores estão interessados e com fé nos estudos, passarão nessa prova e entrarão em qual Ministério Público? Estadual, exatamente. Irão estagiar com promotores de justiça. Certo? Vamos lá, para a gente memorizar agora e identificar as diferenças do requisito para ser Procurador-Geral da União e dos requisitos para ser Procurador-Geral da Justiça. Vamos lá, Ministério Público da União. Primeiro requisito, ser procurador de qualquer dos ramos do Ministério Público da União. Certo? A diferença para o procurador, para o Ministério Público dos Estados. Ser procurador de carreira do respectivo estado. Ok? Segundo requisito, idade mínima só tem em qual Ministério Público? Da União, exatamente. O Ministério Público da União tem o requisito de idade mínima para ser Procurador-Geral da República, idade mínima de 35 anos. Agora, ao contrário, para ser... Ao contrário não, né? No outro Ministério Público dos Estados, tem idade mínima? Não tem idade mínima. Certinho. Ministério Público da União ainda. Procurador-Geral da República, ele vai passar por uma eleição interna, lista tríplice, será nomeado pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Em contrapartida, o Procurador-Geral da Justiça terá essa eleição, terá a lista tríplice e ele será nomeado e aprovado pela Assembleia Legislativa? Não. Ele será nomeado e aprovado pelo próprio chefe do Poder Executivo. Certinho? Vamos lá. O mandato do Procurador-Geral da República é de quanto tempo? Tem limitação de recondução? Exatamente.
Em contrapartida, o Procurador-Geral da Justiça, mandato de quantos anos? 2 anos, com uma recondução, exatamente. A destituição, como disse aos senhores, é da mesma forma que é feita a nomeação para o Procurador-Geral da República. No entanto, no Procurador-Geral da Justiça, o Poder Legislativo não participa aqui na sua nomeação, mas participa na sua destituição, certo? Passará por uma deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, nas assembleias. Certinho? Meus amigos, alguma dúvida sobre a organização do Ministério Público, os requisitos? Tudo bem até aqui? Eu tenho. Pode falar. Voltando àquele slide lá, você falou que o chefe do MP estadual é o promotor de justiça, né, em primeira instância. Volta lá no quadro, por favor. Não, no outro. Pode falar. Só que assim, em um MP de uma cidade tem vários promotores de justiça, então existe uma hierarquia entre eles? O MP não tem hierarquia. Até mesmo pela independência funcional que ele tem, ele não segue meio que uma hierarquia entre os membros. Aqui, no caso que eu disse aos senhores, não é exatamente a chefia, mas é como se chama, no caso. É isso que eu queria dizer aos senhores, certo? Como se chama, no caso, o membro do Ministério Público estadual em primeira instância, certo? Eu falei chefia só para facilitar a nomenclatura. Mas é exatamente como se chama aquele promotor. Ok? No âmbito estadual é promotor de justiça, em segunda instância é procurador de justiça e nos outros âmbitos sempre serão procuradores. Se for primeira instância procurador, se for segunda instância procurador regional. Certo? Mais alguém? Ok, vamos lá então. Aqui mais uma vez, os senhores já vão relembrar um pouquinho lá do Poder Judiciário. Se eu não me engano, também é em Constitucional 2, quando a gente aprende lá os 3 poderes, certo? E aí, quando a gente está em Poder Judiciário, nós vemos todas as garantias e vedações do juiz. Vocês recordam? Aqui é a mesma coisa, meus amigos. Essas garantias aplicadas ao Poder Judiciário, no caso aos juízes, é aplicada também aos promotores, certo? Vou começar a falar promotor já, né? Não falar membro do MP, até porque procurador da República e tal, não é onde nós vamos chegar, certo? Nós vamos para o concurso do Ministério Público dos Estados, portanto, vamos focar nos promotores, certo? Então, quando eu falar promotor, eu posso estar me referindo ao membro do MP como um todo, a instituição Ministério Público, certinho? Então vamos lá. O promotor de justiça, ele tem algumas garantias e algumas vedações no exercer do seu cargo. A primeira delas é a vitaliciedade. O que significa vitaliciedade? Vamos pensar no significado realmente de algo vitalício. O que é algo vitalício? É algo para a vida inteira, certo? Algo que não acaba, por exemplo. A vitaliciedade, no caso, então, aqui, aplicada aos promotores, quer dizer que, após os 2 anos de efetivo exercício do cargo, ele irá adquirir essa vitaliciedade. Ou seja, ele só sai de lá do cargo que ele está exercendo se ele quiser, ou então, com exceção, que precisamos ter muita atenção neste caso, ele somente perderá o seu cargo por um processo judicial transitado em julgado. Certinho? Aqui é comum os alunos confundirem vitaliciedade com... Como é que é o nome da... esqueci agora a palavra. Estabilidade. Certo? Todo funcionário público possui... O que eu falei agora? Estabilidade, perdão. Todo funcionário público possui estabilidade, certo? A diferença para o promotor de justiça e para os juízes é que o funcionário público, ele pode ser, no caso, destituído, demitido do seu cargo, por meio de um processo administrativo, certo? Aqui não. Aqui é preciso que ocorra um processo judicial
transitado em julgado, para que ele perca o seu cargo, certo? Então ele vai ter o cargo dele após os 2 anos de efetivo exercício daquele cargo como substituto, etc. Após esses 2 anos, ele terá o seu cargo vitalício. Ele só sairá de lá por meio de um processo judicial transitado em julgado. Então, se o promotor de justiça cometa qualquer crime que seja, desde homicídio até outros crimes, com esse processo judicial sendo transitado em julgado, ele perderá o seu cargo. Certinho? Essa é a primeira garantia. A segunda garantia é da inamovibilidade. Em grosso modo, o promotor de justiça ele só vai sair daquela região, ou por exemplo, daquela comarca que ele está exercendo, se ele quiser também. Mas, né, como tudo no direito não é uma regra simples, há exceções. Meus amigos, o promotor ele não pode ser removido daquela localidade que ele foi, que ele está exercendo aquele cargo como promotor. Porém, há alguma exceção? De modo que ele possa ser reconduzido a outra comarca, por exemplo? Sim, há sim uma exceção. Por meio de uma flexibilização desta garantia, por interesse público, o promotor ele pode ser reconduzido, removido ou realocado em localidade diferente. Certo? Como é que funciona esse interesse público? É só por motivo de interesse público, ponto e acabou? Não! A partir desse motivo de interesse público, passará por uma decisão da maioria absoluta dos membros do órgão colegiado competente do próprio MP. Certo? Então, além do interesse público de que ele seja movido, ainda deverá passar por esse órgão colegiado do próprio Ministério Público. Certinho? Ainda nas garantias, vamos lá. Terceira garantia, irredutibilidade de subsídios. Subsídios, grosso modo, são o salário do promotor, é o que ele recebe, tá? Assim como os juízes, eles também têm essa garantia de irredutibilidade dos subsídios, o promotor de justiça também tem, certo? Só uma atenção, meus amigos. Isso aqui quer dizer que o seu salário não pode ser diminuído, no caso, o seu subsídio não pode sofrer uma redução no seu valor, certinho? Só que tem que prestar atenção que essa garantia, ela é nominal. Ou seja, ela não é uma garantia que, por exemplo, para ficar mais visual aos senhores, nós passamos todos os anos por processo de inflação, certo? E a inflação, ela vai fazendo com que a nossa moeda seja um pouquinho mais valorizada, ou seja, o que eu compro no mercado hoje com R$10, daqui a 5, 6 anos, não será a mesma quantidade do que hoje, certo? Portanto, essa diminuição de poder de compra da moeda, esse sofrer inflacionário na moeda, não dá aos promotores uma garantia de aumento ou de redução ou de aumento de subsídio, certo? Por exemplo, ele recebe R$20 mil, e aí ocorre uma inflação ou, né, a desvalorização, e aí, vamos diminuir, né, esse subsídio dele? Não, meus amigos, a garantia que tem aqui, ela é nominal. Então, se tem uma diminuição, sei lá, se tem uma correção inflacionária no Estado, isso não vai diminuir também o subsídio dele. Deu para entender? É um pouquinho mais confuso, eu digo isso porque às vezes pode cair na prova de vocês, tá? Mas lembrem-se a princípio, o promotor de justiça ele tem a garantia da irredutibilidade de subsídios. E essa garantia ela é nominal. Certinho? Para visualizarmos como está lá elencado na Constituição Federal, lá no artigo 128, parágrafo 5º, diz que as garantias serão
A linha A, vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Certinho? O promotor ele não perderá o seu cargo, a não ser que tenha um processo judicial contra ele transitado em julgado. Certo? A linha B, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a sua ampla defesa. A linha C, irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, ressalvado, assim por diante. Certinho, meus amigos? Essas são as garantias, portanto, dos membros do Ministério Público. Como eles possuem garantias, é claro que também é preciso haver vedações, certo? Impedimentos para que no decorrer de exercer um cargo público, ele não tenha um poder, no caso, ou uma atividade limitada. Ele precisa de alguns impedimentos que estão lá elencados na Constituição Federal. E os senhores irão relembrar novamente lá dos impedimentos dos juízes. Certo? Primeiro impedimento. Meus amigos, o subsídio do promotor é o que ele recebe e acabou. Entendeu? Ele não tem que receber honorários. Quem recebe honorários são os advogados. O promotor não tem que receber honorários, nem qualquer outra porcentagem ou custos processuais. Certinho? Segundo, exercer a advocacia pública ou privada. Uma atenção aqui, que não quer dizer que ele não possua a capacidade postulatória. Vocês recordam que capacidade postulatória? É aquela capacidade que o MP, por exemplo, e os advogados possuem, de entrar, a grosso modo, de promover ações em nome dos direitos alheios. Certinho? E defender esses direitos, né, e garantias de terceiros. Atenção, já ouviram falar de quarentena? A gente vê isso também lá nos juízes. O promotor de justiça, assim que ele é aposentado ou então exonerado do seu cargo, ele passará por um tempo de quarentena. Ou seja, naquela região, na localidade em que ele era promotor de justiça, por no mínimo 3 anos, ele não poderá ser advogado. Certo? Ele somente poderá exercer a advocacia naquela localidade em que ele foi promotor, somente após 3 anos. Em razão do que isso, Karine? Poxa, o promotor, ele está em total contato ali com causas daquela região, está em total contato com juízes daquela região, certo? Então, para garantir interesse particular ou que ele atua de forma parcial nos casos, com interesses particulares, etc., é feita essa quarentena. De quanto tempo, pessoal, após a exoneração aposentadoria? 3 anos, exatamente. E está lá no artigo 95, certo? Pode passar. Seguindo ainda nos impedimentos. O promotor ele não pode exercer qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E a exemplo que nós temos é o professor Gianfranco, certo? Ele é promotor de justiça, mas ele dá aula aqui pra gente também. Ou seja, ele pode ter uma profissão de magistério, certo? Mas ele não pode exercer outro cargo de função pública, ok? Ele não pode exercer atividade política partidária, ele não pode estar vinculado a nenhum partido político, fazer nenhum tipo de propaganda política, nada disso. Qualquer atividade partidária, o promotor de justiça não pode fazer, certo? Em seguida, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em leis. Meus amigos, eu tenho lá um processo que o promotor está sendo parte como uma ação penal pública incondicionada, por exemplo, e aí a mãe da vítima, por exemplo, quer prestigiar esse promotor, né, porque ele está exercendo
uma posição importante na vida daquela pessoa, porque, né, a paz da vida dela foi atingida, né? Houve uma vítima daquela família, e aí aquela família quer, por exemplo, prestigiar o promotor pela sua defesa no caso que ele está fazendo naquele caso. Pode? Meus amigos, não pode. Isso está lá na petição, em um dos impedimentos do promotor de justiça, certo? Trouxe para os senhores lá o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, que traz todos esses impedimentos e vedações que eu acabei de explicar aos senhores, certinho? Só a título de visualização mesmo. Pode passar. Bom, agora passamos às funções institucionais do Ministério Público. Quais são as funções institucionais do Ministério Público? Lembra lá quando eu comecei a falar da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais disponíveis? Então, lá no artigo 129 da Constituição Federal, que estão elencados todas as funções institucionais do Ministério Público. Mas não são só elas, são todas também relacionadas àquelas funções que a gente falou lá, o que incumbe ao Ministério Público. Lembra? Da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. Então, o artigo 129, ele traz elencadas as funções institucionais, mas são também aquelas relacionadas a essas três, esses três pontos que nós vimos lá no começo, certo? E agora vamos ver o que está elencado lá no artigo 129 da Constituição Federal. Aqui, meus amigos, é decoreba também. É você ler o artigo, entender o que ele quer dizer e decorar. Simples assim. Não tem muita base teórica, assim, de explicar e tal. Vamos lá. São funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Como eu disse aos senhores no começo, quando ocorre um homicídio, quem que é, no caso, o autor daquela causa? É o Ministério Público. A mãe daquela vítima não pode vir e, né, eu quero promover ação contra fulano que matou meu filho e tal. Não, meus amigos. Compete privativamente ao Ministério Público promover essa ação pública incondicionada. Certinho? Segundo, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Certinho? Promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Quarto, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. Estou passando mais rápido mesmo, porque isso daí é leitura mesmo e exatamente. Seguida, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Isso aí vocês vão ver bastante lá em processo penal, quando vocês estiverem no 4º ano em seguinte, certo? Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Pode passar. E aqui eu trouxe uma questão sobre essas funções institucionais para a gente resolver rapidamente e eu libero os senhores. Você vai mandar por e-mail ou pelo WhatsApp que a gente passou na lista? O que vocês preferirem. O que vocês preferirem. Eu posso enviar para o Egídio e o Egídio envia para os 3º e 2º anos. Eu acho mais fácil. Se puder, no caso. Tá? Eu vejo com eles. Mas, caso não for possível, eu pego o representante de cada sala aqui, envio e vocês publicam lá no WhatsApp. Tá? Depois a gente vê, depois da aula. Vamos
Vamos lá então, a última questão só para a gente finalizar aqui. Assinale a alternativa incorreta. É função institucional do Ministério Público promover um inquérito civil e ação civil pública para garantir o efetivo respeito dos usuários de serviços públicos. Acabamos de ler que isso daí é uma das funções institucionais do Ministério Público, certo? É função privativa do Ministério Público a promoção da ação civil pública. Ok. É a função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais disponíveis. Está certo, né? D. É função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e ação civil pública na forma da lei para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa dos estados e do município, de suas administrações diretas, fundacionais e entidades privadas que participem. A gente leu o que está aqui que a gente não leu nos slides anteriores. Pode passar. Quem disse a letra B está corretinho. Tá ok, meus amigos? Essa função privativa do Ministério Público de Promoção da Civil Pública não está elencada nem no artigo 129 e nem lá na ordem jurídica, né, que a gente conversou anteriormente. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Alguma dúvida? Eu vou disponibilizar meu WhatsApp para vocês, vou anotar aqui na lousa. Se tiverem alguma dúvida, seja de qualquer outra matéria também, desespero antes da prova. Ai, Karine, me ajuda, pelo amor de Deus. Pessoal, só mandar mensagem para mim, a gente conversa, tá ok? Muito obrigado e até segunda-feira, hein? Não se esqueça que segunda-feira terá a resolução de questões, certo?